Em Cabo Frio, a crise provocou cerca de 1.000 demissões. A Associação Hoteleira da cidade está tentando ajuda municipal dos governos municipal, estadual e federal. Até agora, sem sucesso. O mercado de trabalho foi diretamente afetado pela pandemia. Há 16 anos, Santa Catarina não enfrentava um cenário tão negativo em abril com tantas demissões. Os empresários já estão tendo que fazer demissões expressivas. Então, isso afeta a renda, a geração de emprego na economia no estado do Espírito Santo. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo. Esses são só alguns dos exemplos do impacto da pandemia do coronavírus sobre o mercado de trabalho brasileiro. Dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego chegou a 12,6% no trimestre encerrado em abril, com 4.900.000 vagas fechadas, a maior parte no mercado informal. O número de desalentados, aqueles que sequer procuram emprego, é recorde. E com o impacto da pandemia, o desemprego no Brasil chegou a 12.800.000 pessoas no trimestre fechado até abril. E o número de trabalhadores que desistiram de procurar emprego chegou a 5 milhões. Já os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, nos meses de março e abril, mostram a demissão de mais de 1.100.000 trabalhadores com carteira assinada. No mês passado, a economia brasileira fechou mais de 860.000 empregos com carteira assinada. Foi o pior desempenho em 29 anos. Para o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho, Bruno Bianco, os números seriam ainda piores, se não fossem as medidas anunciadas pelo governo, como a autorização de reduções salariais. Se fizermos aqui uma análise desses 860.000 desempregados, uma análise conjunta com os dados do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que já chegam próximos a 8.200.000 empregos preservados, isso demonstra claramente que as políticas estão sendo efetivas. Os números oficiais já captaram todo o impacto da pandemia no mercado de trabalho? Qual a tendência para os próximos meses? As medidas anunciadas pelo governo são suficientes para enfrentar a recessão? E o que mais é possível fazer para amenizar os efeitos sobre o trabalhador? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o repórter Manuel Ventura, da sucursal de Brasília, e com o economista Bruno Ottoni, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Fique com a gente. Manuel Ventura, essa semana a gente teve a divulgação de 2 dados importantes relativos a desemprego, né? O dado do CAGED, mostrando o fechamento de mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada nos meses de março e abril, e os dados da PNAD contínua do IBGE mostrando um desemprego na marca aí de 12,6% no trimestre encerrado em abril. Esses 2 indicadores já estão captando na sua totalidade o impacto da pandemia no mercado de trabalho ou ainda não? Carol, essas 2 pesquisas, tanto a do mercado formal, que é organizada pelo governo federal diretamente, pelo Ministério da Economia, que é o CAGED, quanto o IBGE, que pega muito os trabalhadores informais, ainda não vão conseguir captar em sua totalidade os impactos no mercado de trabalho, porque elas foram até abril apenas. E a gente sabe que o mês de maio a pandemia vai continuar impactando as empresas e os trabalhadores informais, os pequenos trabalhadores no mês de maio e provavelmente mês de junho também. Então esses dados que a gente tem até agora são muito fortes, são muito altos de desemprego, de corte de vagas, e devem continuar crescendo neste mês de maio, quando vier esses dados, e em junho e julho provavelmente, né? No primeiro semestre do ano 2020 inteiro deve ter um impacto forte do coronavírus no mercado de trabalho. E a retomada disso vai depender muito do que o governo vai oferecer também, no sentido de saber se a gente vai continuar com esses dados negativos no segundo semestre, saber se o governo vai ou não adotar medidas para a retomada do emprego. Esse dado do CAGED, ele fala muito sobre as vagas com carteira assinada, né? Perda aí de 1.100.000 vagas com carteira assinada. Mas se a gente pega os dados da PNAD, a gente vê que a situação é ainda pior entre os informais, né, Manuel? Das vagas fechadas ali na PNAD, a maior parte é de vagas informais. Os trabalhadores informais foram os mais prejudicados. O comércio, o setor mais atingido, com 1.200.000 trabalhadores a menos. Depois a construção civil e os serviços domésticos.
A gente vê uma redução da participação dos informais na economia porque esses informais que antes estavam empregados estão desempregados agora. Nesses últimos 3 meses, 4,9 milhões de brasileiros perderam emprego. E é importante destacar que 3,7 milhões disso que perderam emprego eram informais, segundo a PNAD. E também tem um dado que chama a atenção nessa PNAD, que é o dado das pessoas que o IBGE chama de desalentados. São 5 milhões de desalentados. Quer dizer, são pessoas que não estão nem procurando emprego. São pessoas que olham para o mercado de trabalho e não se veem motivados por algum motivo a correr atrás, mesmo estando em condições de trabalhar. Quer dizer, além das pessoas que perderam o emprego, tem essas pessoas que não estão sequer procurando emprego. São dados que mostram a dimensão da crise. Os especialistas acreditam que nos próximos meses, esse pessoal que está desalentado, né, não está procurando emprego, volte a procurar? Tem a ver também com o pagamento desse auxílio emergencial de R$600? Quer dizer, a pessoa que está recebendo o auxílio fica em casa ali nesses 2, 3 meses em que está recebendo, mas depois não vai ter jeito, vai ter que voltar a buscar alguma atividade, né? Exatamente, né? Também tem que acompanhar como que o governo vai adotar medidas para fazer com que haja posto de trabalho e fazer com que essas pessoas que hoje não estão sequer procurando voltem a procurar. E aí reduzir esse número de desalentados. Quer dizer, depende muito da forma como a economia vai reagir nos próximos meses para saber se essas pessoas vão voltar a procurar empregos. E o auxílio emergencial é importante nisso, se você considerar. Ele provavelmente vai ser estendido por 1 ou 2 meses a mais, mas com valor abaixo aí, segundo o ministro Paulo Guedes. Provavelmente aí abaixo de R$600. O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia diz que o governo estuda prorrogar o auxílio de emergência de R$600. De acordo com o secretário, o valor seria menor do que o pago atualmente. Chegaremos a uma solução intermediária, né? Não com o mesmo perfil de hoje, e uma possibilidade, um referencial é exatamente o valor trazido pelo Bolsa Família. Então é uma situação que vai acabar obrigando essas pessoas a, se quiserem manter sua renda e continuar consumindo, vão ter que procurar um emprego, vão ter que procurar, inclusive, na informalidade, O que o governo já fez de concreto para tentar amenizar o impacto da pandemia sobre o emprego, além do auxílio emergencial de R$600? Em relação ao emprego formal, o governo adotou 2 medidas provisórias. A mais importante delas foi a medida provisória 936, que permitiu a redução de jornada de trabalho, com redução proporcional de salário dos trabalhadores, em acordo com as empresas. Essa medida provisória também permite que o governo compense uma parte do salário desses trabalhadores. Isso, segundo o governo, garantiu que o número do CAGED do mês passado e de março não viesse tão ruim. Segundo o governo, 8 milhões de trabalhadores já estão com salários reduzidos e com a jornada reduzida. O governo acha que isso é importante para as empresas porque elas conseguem ter uma folga nos seus pagamentos e conseguem superar o momento da crise para seguir com seu trabalho normal no futuro. E teve a MP 927, que também mexeu em relações trabalhistas, permitiu antecipar férias, permitiu mudar o banco de horas, permitiu fazer algumas questões relacionadas à legislação trabalhista que, segundo o governo, evitou que as empresas demitissem em massa nesse momento. Agora, os pequenos empresários estão se queixando muito, né? Porque o governo anunciou, por exemplo, linhas de crédito especiais para pagamento de folha salarial, mas os pequenos e médios empresários estão tendo dificuldade na liberação. Chega no banco e o banco não libera, né? Não aceita. Infelizmente, a notícia não é boa. O crédito não está chegando. Esse é um fato. A gente tem situações em que um cadastro, depois de 3 semanas, é negado porque a informação foi prestada em 2 páginas e não em 1 página. Então, coisas desse tipo. O próprio governo admite que precisa melhorar os programas de crédito, que os programas de crédito não estão chegando na ponta, né, como eles falam, não estão chegando na empresa que precisa. A esperança deles agora é que o Pronamp, o programa para micro e pequenas empresas, de alguma maneira surta efeito, mas eles estão ajustando esse programa e os outros programas de crédito para fazer com que o dinheiro chegue na ponta. O governo chegou a anunciar um programa de financiamento de folha de pagamentos para empresas para 40 bilhões de reais, não chegou a 5% de contratação. É um número muito baixo, muitas empresas não conseguiram acessar esse programa por um conjunto de exigências que o próprio governo colocou, por exigências dos bancos. Quer dizer, o governo está tomando medidas, mas o crédito não está chegando na ponta.
Hoje, no Diário Oficial, foi publicada a medida provisória que destina crédito de quase 16 bilhões de reais para um fundo que vai garantir os empréstimos dados para os pequenos empreendedores. O governo federal demorou 24 dias para sancionar o socorro aprovado no Congresso e mais 8 dias para editar a MP para liberar o dinheiro. E essas empresas precisam de capital de giro, precisam de dinheiro para pagar suas contas, para pagar seus funcionários, e isso acaba também influenciando esse número de desemprego. O próprio governo admite isso e está tentando melhorar o crédito. Mas eles dizem que, no fim, ao cabo, quem dá o crédito é o banco. Mas lembrando que o governo tem os bancos públicos, né, que também podem atuar de alguma forma. Tem o BNDES, tem caminhos aí, né, Manuel? Tem caminhos, sim. O BNDES, esse programa de folha de pagamentos é estruturado pelo BNDES, mas vai para os bancos privados, para o banco público também. E a Caixa está operando no auxílio emergencial, então a Caixa está muito focada no auxílio emergencial. Espera alguma coisa talvez do Banco do Brasil, mas o governo está tentando atuar, mas até agora os bancos públicos nessa liberação de crédito, né, inclusive há reclamações de consumidores, de empresas, que os próprios bancos públicos estão dificultando o acesso ao crédito. Primeiro nós fomos ao nosso primeiro parceiro, não é, que seria o Banco do Brasil, ao qual a Academia já tem conta há pelo menos 7 anos. No primeiro contato, nos foi oferecido um empréstimo no valor de 3% ao mês. E esse valor, e o juros agora já caiu um pouco, já foi para 1,8% ao mês, mas mesmo assim ainda é muito alto para a gente. Por mais que diga que o banco privado é quem vai acabar liberando, o banco público, o Brasil tem 2 bancos públicos bem grandes de varejo, mais o BNDES, não estão conseguindo liberar esses benefícios para as pessoas. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Carol, bom trabalho. O que a gente não queria era, por conta de ter estado junto no combate da pandemia, o meu coração está batendo a 40, eu não consigo retomar, os funcionários caem tudo de novo na nossa folha, aí eu tenho um inimigo lá fora, que é meu adversário comercial, prontinho para suprir o mercado interno. E então haverá a morte de CNPJ. Há 3 semanas, grandes empresários, como o presidente da Brinq, que a gente acabou de ouvir, estiveram no Supremo Tribunal Federal com o presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a reabertura da economia, mesmo durante a pandemia do coronavírus. Na outra ponta, pequenos empresários enfrentam dificuldades para ter acesso a crédito e trabalhadores demitidos também relatam problemas para receber o seguro-desemprego. Mais de 500 mil de trabalhadores pediram seguro-desemprego na primeira quinzena de maio, um crescimento de 76% se comparado ao mesmo período do ano passado. E a estimativa do Ministério da Economia é que 250 mil pessoas que perderam o emprego ainda nem deram entrada no pedido. O governo reconhece os problemas e diz que agora 85% dos pedidos são feitos de forma digital. Para entender quais são as alternativas para amenizar o impacto da pandemia sobre o trabalhador, conversamos com a colunista do Globo, Flávia Oliveira. O governo tomou algumas medidas que eram absolutamente necessárias, como a medida provisória na direção de redução de jornada, salário, suspensão do contrato de trabalho, medidas que preservam empregos, né, de imediato e garantem alguma estabilidade. No entanto, 2 pontos eu acho que precisam ser destacados. Primeiro, a queda da massa salarial. A reposição apenas parcial de uma fração da perda de renda, ela é uma medida recessiva. Por outro lado, nos parece que a crise será um pouco mais longa que os 2 ou 3 meses sinalizados na medida provisória nas mudanças do mercado de trabalho. Portanto, é preciso que o governo pense em estender essas medidas de proteção social, tanto na direção do trabalhador formal quanto do auxílio emergencial, que alcança os autônomos, os MEIs, os empregados sem carteira assinada. Isso é fundamental. E, acima de tudo, desenhar de uma forma muito planejada, bem feita, inclusiva, a retomada da atividade econômica, né? Muitas empresas estão se reestruturando, algumas não vão reincorporar a mão de obra na intensidade que tiveram anteriormente, em razão da recessão. Então, era muito importante um plano de recuperação ancorado no aumento da infraestrutura, na melhora da qualidade do sistema de saúde, o mesmo com a educação.
Se a gente conseguir transformar essa retomada da economia em melhora da infraestrutura, do bem-estar do nosso povo, dos serviços públicos de qualidade orientados ao bem-estar do nosso povo, ao combate à desigualdade, nós poderemos sair dessa crise muito mais fortalecidos. Também procuramos o economista Bruno Ottoni, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Professor Bruno Ottoni, na sua avaliação, as medidas tomadas até agora pelo governo federal para amenizar o impacto da pandemia sobre o trabalhador foram suficientes? Olha, na minha visão, eu acho que o governo acertou em algumas medidas e em outras, em algumas mais e outras menos, né? Particularmente na questão, por exemplo, da manutenção do emprego, desse programa de manutenção do emprego, que foi aquele em que o governo permitiu aos trabalhadores reduzir jornada e horas e aí salário proporcionalmente a essa redução, ou suspender o contrato de trabalho. Na minha opinião, o governo acertou esse pacote. Acho que esse pacote foi bem desenhado. O maior problema desse pacote, na verdade, não foi o desenho do pacote, foi a demora dele ser implementado. Mas, no final das contas, acho que o pacote foi relativamente bem sucedido, foi bem desenhado e funcionou bem. Agora, o governo desenhou outras medidas para outros tipos de trabalhadores, né? Por exemplo, os trabalhadores informais. Para esse conjunto de trabalhadores foi desenhado aquele auxílio emergencial. Esse programa eu já acho que teve mais problemas no seu desenho, principalmente no que tange a distribuição dos valores, né? A gente viu formação de muitas filas, muita dificuldade das pessoas obterem o benefício. Em ambos, no entanto, tanto no auxílio quanto nesse do programa de manutenção do emprego, acho que o governo errou no que tange o tempo, ele demorou muito, né? Tem o do crédito também para pequenas empresas e médias empresas. Esse tipo de programa parece ter dado muito errado, né? Parece que recentemente saíram os dados de proporção e de valores que foram retirados por parte das pequenas e médias empresas diante do previsto para ser retirado por essas pequenas e médias empresas, o valor ficou muito aquém, né? Vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Essas medidas são temporárias, né? Tanto o auxílio emergencial, como facilitação de crédito e também a redução da jornada e dos salários. O senhor acha que é o caso do governo já começar a pensar em estender essas medidas? Olha, isso é uma questão que vem sendo já discutida, né? A meu ver, tem um problema aí da questão fiscal, né? Quer dizer, esse programa de auxílio emergencial, ele é um programa que, na minha opinião, foi necessário, né? O Brasil realmente passou por um período muito difícil, ainda está passando e deve passar ainda, quer dizer, em junho a gente ainda deve ficar numa situação bastante complicada, né? Então, acho que o programa foi necessário, mas ele é um programa caro, tá? Nós temos 152,6 bilhões de reais ligadas ao auxílio emergencial de R$600. Esse é um número muito elevado, muito alto. Isso dá por mês, são 3 parcelas, isso dá por mês uma média superior a 51 bilhões de reais. Então, por um lado, eu acho que, obviamente, o governo deve ficar atento como é que a economia vai se comportar, né, nos próximos meses, se de fato a gente vai continuar tendo, enfim, uma economia ainda deprimida, queda de PIB, dificuldade das empresas em operarem, muitas tendo que fechar e desemprego, né, demissões, ou se não, se a gente vai começar a entrar num quadro de recuperação mais adiante, né? Se o quadro persistir, um quadro de dificuldade, o governo vai ter que considerar e pensar o que fazer. Eu, sinceramente, acho difícil que o governo consiga manter esse programa de auxílio nos valores que ele foi feito nesses 3 primeiros meses. É possível fazer alguma projeção aí de retomada econômica? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Olha, fazer projeções nesse cenário é muito difícil, né? Porque a gente está lidando com um cenário bastante atípico, né? No entanto, existem projeções, né? Lá no Boletim Focus e eu também tenho, nós lá do Idados fazemos as nossas projeções. Então, se a gente, por exemplo, tomar a ferro e fogo aí as projeções do Boletim Focus para a atividade econômica, né? As projeções sugerem que no segundo trimestre desse ano a gente ainda vai ter uma queda forte de PIB, mas que a gente vai começar a ter uma recuperação do PIB a partir do terceiro e do quarto trimestre desse ano, tá? Se isso de fato ocorrer, o desemprego também deve ter uma tendência desse tipo, ou seja, a gente deveria atingir um pico de desemprego aí em junho, né? No final do segundo trimestre do ano, né?
E a partir do terceiro e do quarto trimestre a gente deveria começar a observar uma queda dessa taxa de desemprego, tá? Agora, novamente, como eu falei no início dessa resposta, né, o cenário atual é muito incerto, a gente está vivendo um momento muito atípico na história da humanidade, né? Então é muito possível que essas projeções se provem erradas, né, lá na frente. O senhor acha que falta clareza do governo na hora de comunicar à população sobre qual é o plano para reaquecer a economia e retomar o emprego? Por exemplo, recentemente o ministro Braga Neto, da Casa Civil, anunciou o programa Pro Brasil, um programa amplo de concessões, investimentos públicos e obras. Depois o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não era bem isso. É super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Qual é, afinal, o plano do governo? No que tange o aspecto do mercado de trabalho, eu acho que o governo foi assertivo, né? Quer dizer, essas propostas saíram nessa do auxílio emergencial, essa do programa de manutenção de emprego e do crédito para as pequenas e médias empresas. Acho que o governo criou essas propostas, demorou um pouco na implementação, mas desenhou e implementou, e todas vão mais ou menos na mesma linha de tentar ajudar empresas e funcionários no momento de dificuldade. Agora, olhando de um ponto mais, né, de um ponto de vista mais generalista, né, das políticas do governo como um todo, de fato, em algumas dimensões há sinais contraditórios, né? Quer dizer, acho que isso foi extremamente noticiado, não estou falando nada novo aqui, né? Durante um período, principalmente naquele período em que a questão do Moro, a saída do Moro, né, a época da saída do Moro, falou-se nesse Pró-Brasil, o Braga Neto iria capitanear esse programa, né? Pró-Brasil é um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Os senhores vão ver que o foco, ele não é de governo, ele é de Estado. Eu estou tentando fazer uma projeção de 10 anos, tá? Nós vamos ter que fazer isso. Para a retomada do crescimento socioeconômico em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. Houve muita preocupação do mercado porque o Paulo Guedes não compareceu à reunião de lançamento desse programa, né? E ele ia numa direção, digamos assim, um pouco oposta ao que o Paulo Guedes sugeria, né? Ou digamos assim, a visão de economia do Paulo Guedes e tudo que o Paulo Guedes vinha propondo até então. Mas aí depois, quer dizer, o governo deu um passo atrás, o Bolsonaro voltou a falar muito bem do Paulo Guedes e pontuar, né, da importância do Paulo Guedes na área econômica, enfim. Então eu acho que num âmbito mais geral, sim, o governo muitas vezes dá sinais ambíguos, né? E isso não ajuda, claro que num momento como esse, quanto mais o governo conseguir dar um norte para as empresas e para as pessoas, para as famílias, né, de qual é o plano e o que vai ser feito, melhor, né? E eu acho que também a desconfiança política, né, que tem acontecido, quer dizer, o próprio governo gera crises políticas uma atrás da outra, né? Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Mas num cenário em que o investidor olha e vê um governo sem nenhuma direção, né, com riscos políticos enormes, é claro que a propensão e o interesse de investidores de outros países acaba diminuindo, né? Professor Bruno Ottoni, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. De nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais?
Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço sobre o combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio é do João Guilherme Lacerda. Até mais!